Ainda sobre a tragédia em São Sebastião e durante a cobertura que a imprensa inteira do Brasil está fazendo, repórteres do jornal Estado de São Paulo foram agredidos por moradores de um condomínio de luxo em Maresias. E a gente vai conversar agora com a jornalista Renata Cafardo, que foi uma das vítimas ao lado do fotógrafo Thiago Queiroz. Renata, boa noite. Antes de tudo, deixar meu abraço. Já tinha te mandado uma mensagem de solidariedade, agora aqui ao vivo, dizer o quanto você é uma profissional admirável, não só minha amiga, mas uma profissional muito competente. Queria que você relatasse esse absurdo que ocorreu com vocês, em que contexto, porque lendo a reportagem de vocês, o relato de vocês, foi uma violência completamente gratuita, que não tinha nada a ver com a cobertura do desastre, da tragédia que ocorreu no litoral norte de São Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos os espectadores da CNN. Eu estou aqui no litoral, dá para ver chovendo. Infelizmente voltou a chover aqui no litoral. Eu estou aqui ainda. A gente estava numa cobertura dificílima, né? Como todo mundo deve imaginar, de horas de trabalho, sem comer, sem poder descansar e tentando trazer, né, para a sociedade, mostrar o que está acontecendo, ajudando, fazendo o nosso papel como jornalista de serviço, de informação. E a gente estava passando por Maresias, tentando ir em direção ao Saí, né, a Vila Saí, que foi onde aconteceram a grande maioria das mortes e os deslizamentos todos. A gente estava naquele trajeto na Rio Santos, relatando uma matéria que já está até no site do Estadão, relatando todo esse trajeto, a rodovia, como estava. E passamos por um condomínio, desses condomínios de luxo, que tem ali na beira da praia de Maresias, para quem conhece ali São Sebastião. Tem vários condomínios aí, ali de frente ao mar, e vimos que um deles estava completamente inundado ainda, né? Os carros boiando. Paramos em um deles, conversamos com as pessoas. E essa pessoa desse condomínio indicou, não, vai no condomínio do lado, porque o condomínio lá está pior, os carros boiaram. Então nós fomos ao lado. Os condomínios, eles são abertos, eles não têm um portão que fecha, então estava completamente aberto. E o fotógrafo Thiago Queiroz pediu permissão ali para os funcionários do condomínio que estavam ali na frente, tirando a água, drenando a água de alguma forma, para entrar para fazer umas fotos justamente da rua do condomínio alagada, era só a rua. E começou a fotografar. Eu fiquei do lado de fora do condomínio, mas de repente saiu um grupo de lá de dentro, de cerca de 5 homens, acho que eram 5 homens, 6 homens e uma mulher. A mulher já perguntou, de onde você é, minha senhora? Falou assim pra mim, eu falei, sou do jornal Estado de São Paulo, pode sair. Já começou a gritar comigo, pode sair daqui, pode sair daqui. Aí veio um outro homem que começou a me xingar, ofendendo tanto o jornal, digamos, um discurso político ali, e me ofendendo pessoalmente, me empurrando já para sair. Eu estava na rua, na calçada do condomínio, me empurrando para sair, inclusive, da calçada. Quer dizer, de uma dizendo área que a gente pública, invadiu. Né? Não era mais. É uma área pública. Não era nem um condomínio mais. Isso. E aí, quando eu fui para a rua, eu vi que o fotógrafo já tinha saído, passado por mim, eu não tinha nem notado, para a rua mesmo. Eu estava na calçada, né? Mas eu fui na parte da rua. E estava um outro grupinho cercando o fotógrafo, obrigando o fotógrafo Thiago Queiroz a apagar as fotos que ele tinha feito. E veja bem, eram fotos da rua alagada. Era só isso, ninguém tinha entrado em casa, ninguém tinha invadido a privacidade de ninguém. Eram fotos de uma rua de um condomínio alagado. Era isso. A gente até publicou a foto na matéria para se ver que era um registro comum até, né? Ali do que estava acontecendo, perto de tudo, né, que aconteceu, toda a tragédia que aconteceu no litoral norte. E aí eles começaram a cercar o Thiago, empurrando, obrigando ele a apagar, puxando a câmera dele, que estava pendurada no pescoço, obrigando ele a apagar as fotos, o que é uma violência absurda, um cerceamento do trabalho do jornalista, pedir para apagar fotos. E ele apagando ali as fotos. Nessa hora, eu peguei o meu celular e comecei a filmar. E falei, olha, estou filmando a agressão que vocês estão fazendo contra o jornalista. Só que, no nervosismo, eu não estava filmando, nem percebi que eu não estava filmando e não apertei o botão. Tanto é que eu não tenho esse vídeo. Eu estava tão nervosa que achei que apertei e não apertei. Mas bom, só que isso nessa hora desencadeou uma ira de um deles que veio para cima de mim, vou pegar o celular da sua mão, tentou pegar o celular da minha mão, não conseguiu, me empurrou para cima de uma área totalmente alagada. Eu caí, fiquei toda molhada, eu tava até com galocha, entrou água dentro da minha galocha. Nossa. E como ele veio, me agrediu, aí várias pessoas na rua começaram, você tá batendo, mulher, não sei o que, vieram tentar me defender naquela hora.
que até então não tinha ninguém na rua intervindo ali para nos ajudar, mas assim, a partir desse momento que ele fez essa agressão, aí sim vieram algumas pessoas, separaram, eles foram para um lugar, a gente foi embora e continuou trabalhando. Isso aconteceu por volta menos de 1 da tarde, meio-dia provavelmente. A gente trabalhou ainda até às 7 horas da noite, fomos até a Vila Saí, retratamos tudo o que estava acontecendo, e ninguém parou de trabalhar por causa daquilo, mas foi algo que não pode ficar impune, né, Yuri? Porque a gente continua fazendo o nosso trabalho, mas precisa ser denunciado. Esse tipo de agressão que vem se multiplicando, a gente tem visto casos se repetirem ao longo do último mês, se repetiram ao longo dos últimos anos também, cada vez mais violência contra jornalistas. Não, sem dúvida alguma. Esse relato, e a gente fez questão de trazer você aqui no ar e deixar meu abraço também ao Thiago Queiroz. Enfim, muita gente que acompanha a CNN sabe que eu trabalhei muito tempo no Estadão. Renata foi minha vizinha de mesa de redação. Thiago Queiroz foi parceiro de cobertura quando eu era repórter, e então deixo meu abraço aqui também para ele. E é esse tipo de agressão, pelo que você nota, é totalmente gratuito, quer dizer, de não conseguir compreender o que é o trabalho de um jornalista. Vocês não, de maneira alguma, afrontaram qualquer tipo de direito dessas pessoas, e essas pessoas, de forma arbitrária, violenta, gratuita, agressiva, atacaram vocês no exercício do trabalho. E sendo que, no fim das contas, noticiar que também eles, moradores desse condomínio, ou pessoas que têm alugado casa ou nesse condomínio, são vítimas do que aconteceu nessa chuva. Quer dizer, é uma total incompreensão do que é o trabalho da imprensa e do que é uma vida em sociedade, né? Exatamente, vítimas, eles perderam os carros deles, a casa deles foi invadida pela água. A gente estava justamente mostrando isso, não denunciando nada contra eles, né? Ajudando a sociedade a entender o que estava acontecendo. Foi absolutamente gratuito e incompreensível, né? Assim, a gente só pode entender que isso vem de uma desvalorização e de uma incompreensão do trabalho do jornalista, e de um estímulo à agressão que veio nos últimos anos e que a gente, como jornalista, tem que combater, né? E a sociedade precisa entender o valor do jornalista, o valor da imprensa, como isso é importante para a democracia. A gente precisa mudar isso na nossa sociedade. É por isso que eu estou aqui falando com vocês, mesmo cansada, depois de 12 horas de trabalho, cheguei, tomei banho, estou aqui com o cabelo molhado. Mas é que eu acho que as pessoas precisam entender a importância do trabalho do jornalista e não só ridicularizar e tratar como se fosse algo contra elas, quando na verdade a gente está trabalhando em favor da sociedade, né, Yuri? Nós, vocês, a CNN, todos nós. É isso. Renata Cafardo, jornalista do Estadão, uma das grandes repórteres de educação, mas acima de tudo, uma repórter que sabe ir para a rua e buscar informação para fazer o que Rui Barbosa lá atrás dizia que nós fazemos. A imprensa é a vista da nação. Nós mostramos para a nação o que está acontecendo. Rê, meu abraço mais uma vez. Obrigado por ter atendido a gente. Vai descansar você e o Thiago. Um abraço a todos vocês e obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom trabalho nessa cobertura que é tão difícil. Renata também conhece muito bem essa região, conhece pessoas que moram na região e que também são vítimas dessa tragédia que abateu o litoral norte. Obrigado, boa noite mais uma vez. Obrigada a você, Yuri. Boa noite.